Gente, boa noite. A Guta já tá aqui. Boa noite. Boa noite, Livramento. Cláudio Márcio, Mari Oliver, Maria, Mary, tá todo mundo aí já. As pessoas estão começando a entrar. Boa noite, gente. E aí, como vocês estão durante esses dias aí, né? Complicados. Porém, eu acho que de muita reflexão para todo mundo. Eu vou chamar a Guta, que ela já tá aqui. Já vou chamar ela para entrar. Oi, Lídia. Boa noite, gente. Oi, Sil. Oi. Oi, boa noite, gente. Tudo bem? Eu não tava te ouvindo. E agora, tá tudo certo? Agora tá. Agora tá. Boa noite, Antonella. Olha, nós temos hoje uma pessoa que está nos assistindo lá da Argentina. Olha, que chique. A Argentina também tá em isolamento, né? Também tá passando pela mesma situação aí que o resto do mundo e que a gente aqui, né? Que legal, gente. Muito bom ter vocês aqui. Tia, eu tô olhando aqui, o João me trouxe o relógio, 9h30 em ponto. Vamos começar com quem tá aqui? Vamos começar. Vamos. Que eu acho que aí a gente aproveita bem o tempo, né? Isso. Bom, gente, boa noite. Para quem não me conhece, para quem tá aqui pela primeira vez, né? Eu sou a Sil Leão, eu sou consultora de imagem e estilo, trabalho de forma online e presencial, mas aqui em São José dos Campos, que eu atuo mais, né? E essa aqui é a Guta, a Maria Augusta, ela é psicóloga, eu vou deixar ela se apresentar para vocês. Ela é minha amiga de faculdade, parceira aqui do Instagram, e enfim, a gente está sempre junta, né, Guta? E hoje nós vamos falar sobre isolamento social. Tanto a questão dos cuidados e os impactos que a gente tem dentro desse cenário. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada coisa que tem assolado a gente aí, né, Guta? Deixa eu passar a palavra para a Guta se apresentar agora. Gente, boa noite aí para todo mundo que está chegando. Como a Sil falou, meu nome é Maria Augusta, sou psicóloga clínica, já trabalho já há alguns anos na área clínica e minha especialização em terapia cognitivo-comportamental. E agora, nesses dias aí, nesse cenário, né, atual aí, a gente vem utilizando esse recurso do online para divulgar o que a gente pode divulgar, né, Sil, em relação a dicas realmente e inspiração para vocês de como se cuidar, de como preservar a nossa saúde mental e emocional nesse período, né, de tanta incerteza e instabilidade aí que a gente vem enfrentando e que é algo novo para todo mundo, né, porque a gente nunca passou por isso, né? Sim, e eu acho que esse é o ponto que eu queria começar, né, Guta? Nós somos seres sociais. Então, assim, seres sociais em isolamento não conversa, não combina. Então, já começa daí, eu acho, a questão. Né? Já é um motivo suficiente para abalar todo mundo como está abalando. E aí entra outra questão que você falou, que a gente não está habituado a isso. O brasileiro não está habituado, porque tem países lá fora que pelo frio, por N motivos, eles já sabem, inclusive, né, ficar mais reclusos, mas a gente não. Então, é uma situação que eu acho que pegou todo mundo, né, Guta? Com certeza, ainda mais pra gente aqui, que a gente tá acostumado a ficar mais na rua, né? E nesses países mais frios, as pessoas já têm mais essa cultura de ficar mais dentro de casa, de ficar mais recluso, né? Isso já é mais normal. Agora, para o brasileiro, é sair na rua, é abraçar, né? Ter esse calor humano. Então, para a gente, realmente, o impacto é muito mais forte, né? A gente sente isso de uma maneira muito mais forte, com certeza. Sim, e eu acho que uma outra questão, né, é que é algo que isso foi do nada, que foi uma surpresa, pegou todo mundo de surpresa. E uma outra coisa também que eu acho que agravou mais ainda a situação é porque, assim, por exemplo, não é um isolamento, tipo, eu estou doente, eu estou com uma depressão, eu estou com alguma coisa do tipo e eu me isolo, né? Não. Pessoas em condições normais, saudáveis, tendo que se isolar.
né? Então, eu acho que esse é um outro ponto que agrava a situação e é por isso que a gente está vendo aí comportamentos totalmente diferentes e, ao mesmo tempo, assim, bem intensos, né? Eu acho que em cada situação. Isso, exatamente. Porque quando a gente já tá doente por alguma razão, coisa do tipo, é mais fácil, né? A gente querer ficar em casa, querer ficar quietinho e aguentar isso. Agora, quando a gente tá com a energia a 1000 por hora, né? Com um monte de planos aí e coisas para fazer, projetos agendados e tudo. E aí, de repente, vem uma coisa externa e põe a gente no nosso limite, né, e impede a gente de fazer essas coisas, isso gera realmente muita instabilidade, insegurança e gera muita angústia também, né? Sim, e eu acho que aí vem um outro ponto, né, a questão da doença. Olha só quantos pontos. É importante, gente, a gente pensar em tudo isso porque a gente consegue entender o cenário e por que as pessoas estão se comportando da forma como estão. Por que as coisas estão acontecendo da forma como estão. Então, tipo assim, isolamento para seres sociais, né? Um isolamento imposto e por algo negativo, uma doença, algo que não se vê, algo que ninguém consegue tocar, mas está ali, existe e está tirando a vida das pessoas. Então, olha só que cenário que realmente acaba amedrontando todo mundo, né, Guta? O medo é uma das coisas que você, inclusive, até falou, mas tem outras coisas que a gente está percebendo que as pessoas estão começando a sentir também, né? Sim, tem muita coisa. Além desse receio, né, e esse medo, na verdade, e essa ansiedade, ela vem muito em parte da questão da estabilidade mesmo do momento, da gente não saber até quando isso vai durar, né? Porque colocam aí 2 semanas, mas pode ser que se estenda e por aí vai. Então, isso gera incerteza na gente. E essa incerteza, se a gente não tem uma boa estrutura emocional, a gente vai ficar nervoso, a gente vai ficar mais angustiado. E esse excesso de informação também que a gente tem recebido, por isso que quem acompanhou e está acompanhando nossos desafios, né, Sil? Os primeiros desafios aí foi de prestar atenção para não ficar se bombardeando com informação o tempo inteiro, porque isso vai gerar mais angústia e mais estresse. E isso pode desencadear aí uma série de outros transtornos, né, para a saúde, como, por exemplo, o toque. A pessoa está ali vendo informação o tempo todo de como ela tem que fazer a higienização das mãos, da roupa, da comida, da casa. E ela passa o dia inteiro fazendo isso, se preocupando com isso, né, e não se atém a outras coisas que ela tem que fazer, que seriam funcionais para ela, né? Assim como também que a gente já pensou sobre, né, Sil, do estresse pós-traumático, que é uma coisa que vem disso daí, vem justamente dessa sobrecarga de informação e de emoção sobre tudo, sobre essa periculosidade da coisa, né, em relação à questão da higiene, em relação a tudo, em relação a você estar atento a tudo o tempo todo. Isso gera uma pilha na gente que fica difícil a gente lidar, se a gente não tiver para onde extravasar. Sim, e nossa, e você tocou no assunto que eu acho que é elementar, Guta, porque assim, quando a gente traz, por exemplo, eu vou até falar depois melhor sobre o nosso programa, né, Guta? Mas assim, quando a gente traz, por exemplo, vamos fazer essa série de exercícios, vamos exercitar isso dia após dia, gente. Não é do tipo assim, olha, um manual, uma receita de bolo, eu tenho certeza que se você fizer, você vai ficar maravilhosamente bem. A questão não é, né? Porque as pessoas, inclusive, podem pensar isso, gente, mas a questão não é essa. O que a gente traz lá no programa, que tá aí, é gratuito, não é nada pago, tá, gente? Não é nada que a gente tá vendendo, a gente tá fazendo isso nesse momento, porque é o seguinte, isso é o mínimo para você conseguir sobreviver nesse cenário, para depois você continuar caminhando e projetando. O que a gente está colocando ali é só para você não perder o eixo, é só para você não cair, porque se você não faz o mínimo, você cai. É inevitável, né? Infelizmente é inevitável. Uma coisa importante nessa linha... Olha toque, gente. Ainda bem que tá pela câmera. Nessa linha que a Sil estava falando, né? É importante a gente pensar
comentar, por exemplo, eu vi algumas pessoas comentando uma ideia de um pensamento mágico, no sentido assim, eu tô me ocupando aqui, fazendo tudo, um monte de coisa no momento, só para passar esse tempo, porque daqui a pouco vai estar tudo bem. Gente, isso é um erro, é uma negação e é um erro. Por quê? Porque você nisso aí, você está se sobrecarregando, você está se estressando, você está descuidando da sua alimentação, dos seus hábitos saudáveis de exercício físico, de outras coisas que você poderia estar se preocupando, né, e se atendo como cuidado, para quando voltar essa rotina, você está bem, você está funcional, né, e você não ter se distanciado tanto dessa realidade, né? E então você fazendo isso, você está dando, é como se você estivesse dando uma pausa na sua vida, né? E não é. Essa pausa, gente, ela é do contato social físico, não é nem do contato social, né, Sil? Porque olha aqui o contato social acontecendo, né? Sim. E, inclusive, eu estava até conversando com a Guta, né? Que a gente fez a nossa reunião antes de a gente fazer a live aqui com vocês, né? A gente pensou nos assuntos. E, assim, eu tenho visto pessoas virando e falando assim, gente, você não tem que fazer nada, você não tem que, tipo assim, não, esquece todas as listas, esquece tudo que estão falando que você tem que fazer, você não tem que fazer. Você pode comer o tanto que você quiser, você não precisa fazer exercício nenhum, você não precisa... Gente, né, eu acho que é importante a gente pensar nisso. Se a gente entra num ritmo de, tipo assim, você acorda meio-dia, aí você almoça 3 horas da tarde, aí você janta sei lá que horas, depois você passa o tempo inteiro num sofá, né? Uhum. E aí fica virando Netflix, virando série, pra meio que sumir, o tempo passar, e você achar que isso vai fazer essa situação mudar, você tá trazendo tantas consequências negativas para sua vida, depois que você vai ter que dar conta, que não dá para mensurar agora. Né? Então, assim, é muito sério. Não é simplesmente, aproveita esse tempo e faz nada. Faz nada, é preciso pensar nesse faz nada, né? É a questão dos excessos, né, Guto, que a gente estava falando. Exatamente, porque a questão é justamente essa que você pontuou, Sil. A questão é, ninguém sabe ao certo quanto vai durar. A princípio foram essas semanas, mas ninguém sabe se vai ter que isso ser estendido ou não. Então, assim, para pensar hoje, no que você fez hoje? Você conseguiria continuar fazendo isso, mantendo esse estilo de vida que você está tendo durante essas semanas, por mais 1 ou 2 semanas, se fosse preciso, né? Se você parar para pensar e falar, nossa, não tem condição de eu suportar dessa maneira, então vamos parar e vamos prestar atenção no que você está fazendo de errado, né? No que você pode converter de forma funcional para você, né? Que seja saudável, que te faça sentir bem naquele momento e não simplesmente estar se sobrecarregando de coisa para fazer, ou o inverso, né? Ou se deixando totalmente de lado, como você colocou, e que ambos vão trazer prejuízos, né? Tanto o excesso de sobrecarga desse tempo, como também o simplesmente você se abandonar, né? Sim, eu acho que você pontuou bem. Eu acho que tanto de um lado quanto o outro é importante a gente pensar. Porque os dois são formas diferentes de negação, né? Um é uma coisa de, tipo, não estou vivendo isso, e o outro, deixa eu fazer para não dar tempo de pensar nisso. É mais ou menos a mesma coisa. Não dá tempo de sentir, né? Exatamente. E você até deu um exemplo, né, Guta, de uma pessoa que, tipo, ela não tá conseguindo nem se mexer, né? Ela não tá conseguindo nem pensar na vida dela, né? Exatamente. Tem clientes que realmente elas estão em estado de, justamente por ter esse bombardeio de informação e de, nossa, deixa eu ver o que eu tenho que fazer de higiene para proteger a minha casa, proteger a minha família, me proteger. E aí tá passando o dia inteiro, da hora que acorda até a hora que vai dormir, preocupada com isso, se limpou, se desinfetou, se secou, se lavou o tempo todo. E isso está prejudicando ela nas outras áreas, porque ela, no caso, faz home office. Então, ela não está conseguindo dar conta disso e se atropela inteira e não tem nem cabeça para fazer o home office depois, porque está preocupado o tempo todo com isso. Sim. Deixa eu só ler aqui um pouco. Uou, o celular.
Coisas do ao vivo, gente, coisas do ao vivo. Deixa eu só ver aqui o que o pessoal escreveu, que tem bastante coisa aqui. Peraí. Oi, tia linda. Oi para todo mundo, tá? Que entrou. Estamos isolados sim, mas feliz por assistir, a Antonella falou. A Nai colocou aqui, o brasileiro é muito sinestésico, a gente sente necessidade do toque e da proximidade, sim. E eu acho que é por isso que as pessoas estão sentindo tanto, né? Angustiante e além do social, médico, emocional e financeiro. A Vera colocou. Inclusive, essa questão do financeiro, Guta, foi uma das coisas que eu fiz a caixinha de pergunta lá, né? E foi uma das coisas que colocaram, né? Que a questão da economia do país, tudo que está acontecendo, que está fechando o comércio, isso está mexendo muito com as pessoas. E realmente, gente, é um ponto que está mexendo agora e que, infelizmente, vai mexer muito mais. Né? Na medida que a gente for vendo o impacto disso, porque o impacto a gente ainda não conseguiu enxergar o impacto, a gente vai ver o impacto depois. Agora a gente está começando a ter noção, mas eu acho que, eu até estava conversando isso com a Guto, o que é importante a gente pensar, a gente focar no que a gente dá conta, o que você tem na sua mão, o que você consegue controlar, o que você consegue lidar. Então, eu consigo, né, Guta? Tipo, se você consegue, por exemplo, o que eu posso fazer agora é não sair de casa, é sair de casa o mínimo possível, tentar manter uma rotina, tentar manter minha sanidade mental, tentar manter o meu físico, para começar a pensar no que eu vou fazer. O que não dá para controlar, na minha visão, é entregar na mão de Deus e ir pensando aos poucos em soluções, né? Porque senão realmente a gente pira. Exatamente. Essa tentativa de tentar controlar tudo de uma forma tão precisa não vai conseguir, ninguém consegue, né? Tem muita coisa aí que foge do nosso controle. Então, realmente é importante a gente ter esse discernimento do que está ao nosso alcance. E é isso que a gente também pontuou lá nos stories, relacionado a isso. São escolhas diárias, né, Fio? O que a gente pode fazer dia a dia durante esse período que está ao nosso alcance, no nosso poder, da gente se preservar, né, e tentar realmente ajudar no coletivo como um todo para passar isso mais rápido, né? Porque, obviamente, a gente sabe que quanto antes todo mundo fizer a sua parte, né, antes isso vai se resolver e tudo mais. Mas até lá, é você se concentrar no que cabe a você. Não adianta achar que, meu Deus do céu, eu vou sair para ir no supermercado, né, porque eu preciso comprar alguma coisa que acabou a comida em casa. E aí eu vou voltar para casa, tudo bem, tem que esterilizar, tem que tirar o sapato, tudo bem, mas de acordo com o que está no seu controle, você ficar bitolado o tempo todo em tudo que você pode fazer em casa o tempo todo para controlar isso é impossível, né? Senão você não vive. Deixa eu só parar para dar um oi para minha filhada aqui, que ela entrou e eu tenho que dar um oi para ela, né? Tudo bem, Lala, linda? Uma outra coisa que eu coloquei aqui, né? A questão desses sentimentos todos que a gente está vivendo. Gente, o tanto de cortisol que a gente está mandando para o nosso corpo, o cortisol é o hormônio do estresse, né? Toda vez que você se preocupa, toda vez que você fica tenso, angustiado, ansioso, é cortisol na veia, sabe? E o efeito disso é muito negativo para o nosso corpo e para nossa mente, principalmente. A gente não consegue fazer nada, né? E a gente vai deixando realmente o nosso corpo estressado, né, Guta? É como Exatamente. Você pensa assim, numa bexiga. Eu sempre dava esse exemplo, assim, quando eu trabalhava como psicóloga. Pensa numa bexiga e pensa que você vai enchendo essa bexiga. Vai enchendo. A bexiga, ela tem um limite. O nosso corpo tem um limite. Então, se você enche demais a bexiga, ela vai estourar. Se você manda muito cortisol, se você manda muita ansiedade para o seu corpo, ele vai estourar em algum lugar. Exatamente. E nesse caso, que a gente pode fazer essa analogia, Sil, com isso que você trouxe, o que seriam esses fatores aí que propiciariam para essa bexiga estourar, né? Encher desse cortisol e tudo isso que faz mal e deixa a gente estressado, nervoso, ansioso, angustiado. Todas essas dicas que a gente comentou ali
né, que vão ajudar. Então, ou seja, se você não se bombardear com excesso de informação, se você parar de tentar controlar o que não está ao seu alcance de controlar. Em relação, eu vi aqui que acho que foi a Nayara, home office. É uma coisa importante da gente colocar aqui também. Tem muita gente sim, que está fazendo home office, mas aí entra aquela questão de você conseguir limitar os seus horários e realmente trabalhar o que seria dentro do normal de você trabalhar. Não é porque você está em casa que você vai estender o seu horário e falar, já estou aqui mesmo, vou continuar, né? Porque isso vai desregular seu sono, vai te fazer ter insônia, que vai estimular tudo isso. Tem cortisol circulando mais no organismo e vai fazer um mal danado, né? Em todas as outras esferas. Assim como também a questão de você deixar de lado se você fazia atividade física, né? Você simplesmente largar tudo e ficar sedentária, porque a gente sabe que qualquer atividade física, ela libera hormônios do bem, né? Que auxiliam a gente a regular o nosso humor, inclusive. Então, assim, são vários fatores. Sabe? Estabeleçam, assim, no seu planejamento da semana, mini metas por dia que você consiga colocar na sua agenda e cumprir, né? Em relação à rotina de horário na hora de acordar, refeições, o horário que você vai dormir, o limite de horário para trabalhar. Se não vai trabalhar, não vou fazer home office em casa, não tem jeito. Então, tudo bem. Então, vamos, para você não ficar 100% ocioso, né? Que a gente falou, isso aí também é prejudicial. Vamos procurar desenvolver aí habilidades e outras tarefas que sejam do seu interesse, né? Que ajudem você de alguma forma, né? Seja cozinhar para quem gosta, seja fazer atividade física que é importante, seja fazer algum trabalho manual, uma leitura, ou colocar um exercício em dia, né? De estudo, essas coisas. Então, assim, opção tem várias, né, Phil? Então, eu acho que o mais importante é ter o planejamento para estruturar essa rotina, né? Para a gente passar essa instabilidade que está fora no ambiente, a gente tem como passar estabilidade para dentro da nossa casa, na nossa rotina. É só a gente se planejar e realmente estruturar o nosso dia, né? De atividades que a gente vai fazer. Assim a gente não se perde tanto, né? E aquela coisa, né, Guta? É a frase é o meu lema, sabe, hoje. Sempre mas eu acho que hoje, principalmente, hoje nesse cenário, é um dia de cada vez, gente. Um dia de cada vez. A gente não tem como vencer o dia de amanhã, porque ele ainda não chegou, mas a gente tem como vencer o dia de hoje. E o que eu posso fazer para vencer bem esse dia de hoje? Porque uma vez que a gente vive no amanhã, a gente não vive o hoje. Parece aquelas coisas filosóficas, mas é verdade. A gente não vive o hoje. E a gente também não consegue viver o amanhã, porque ele não chegou ainda. Então, a gente vive numa eterna busca de algo que a gente não tem. Que é essa necessidade de preencher, de dar conta, de controlar, de tudo. E uma outra coisa que eu fiquei pensando, você estava falando aí, eu acho que é muito de, tipo assim, a gente mudar o foco. Gente, e mudar o foco não significa ser alienado. Não significa que você não tá nem aí para o que está acontecendo no mundo. Não significa que você não está se importando com as pessoas que estão morrendo, com as pessoas que estão doentes, com o cenário econômico do país e com tudo que a gente já sabe. Significa que você está se preservando e você, inclusive, vai ter mais energia para fazer uma oração, para conseguir tomar conta dos seus, daquilo que você pode naquele momento. Então, assim, mudar o foco não significa alienar. Significa você colocar sua energia em coisas que realmente vão trazer algum resultado mais positivo nesse momento. Do que só ficar pensando no quanto que isso está crescendo, no quanto que isso está matando, no quanto que, né, que ainda pode matar e etc. Isso, e até isso que você falou, né, Sil, de ficar vivendo aí esses dias, pensando já no futuro, no amanhã, que depois vai estar tudo resolvido, logo vai estar tudo certo. E daí você está deixando de viver esse hoje realmente com qualidade de vida. E, pior ainda, você está criando uma expectativa. Você está criando uma expectativa que semana que vem vai estar tudo certo. E se não tiver? E aí, essa frustração, como que você vai lidar com isso? Você vai ficar mais angustiada, mais frustrada, e aí você vai olhar para a semana que passou, você simplesmente perdeu aquela semana, né? Porque você não fez nada de útil para você, nada de qualidade para você.
ficou uma semana, assim, em branco, né? Com uma lacuna ali. E aí vai ter uma próxima pela frente. E aí, como que você vai lidar com isso? Né? Então, a partir do momento que a gente foca a cada dia, a gente ter aí, estabelecer mini metas mesmo, desafios, conforme a gente colocou, né, Sil? São coisas que vão realmente desviar o seu foco um pouco desse contexto que está muito instável e incerto para coisas que vão trazer benefício para a sua qualidade de vida no dia a dia. Um dia de cada vez, realmente. Sim, e uma coisa que você falou, né? A gente pode não estar socializando no tato, mas a gente está socializando aqui. Então, assim, a gente está isolado, tá? Mas a gente não precisa ser solitário, gente. Isolamento, nesse caso, não é igual a solidão. A gente pode se relacionar com as pessoas por vídeo, pelo telefone. A tecnologia está aí nesse ponto para nos ajudar, né? A gente ter rede de apoio, ter pessoas que a gente possa fortalecer a nossa parte interna aí também, né, Guta? Sim. Com amigo, com família, com tudo, é muito importante, inclusive para reabastecer energia, né? Com certeza, isso é um momento que é bacana, inclusive, né, de também ter esse momento de introspecção também, né, e a gente parar para prestar atenção no que realmente importa, porque a gente vive a vida o tempo todo muito para fora, o tempo todo fazendo as coisas no mundo externo, para as coisas externas, para as coisas materiais e para outras pessoas. E às vezes a gente se esquece nessa correria, esquece os nossos relacionamentos, né? E isso passa batido. Então agora também é a hora da gente parar para pensar, de rever nossos valores, o que a gente quer daqui para frente, o que a gente quer modificar, né? O que a gente pode implementar nos nossos relacionamentos. E com certeza o meio social, né? As redes sociais aí, esses aplicativos virtuais, eles estão aí justamente para aproximar a gente nesse momento, né? Inclusive, você tocou nesse assunto. Minha meta hoje foi passar 597 mil peças de roupa. Muito yoga, alongamento, perfeita essa colocação, um dia de cada vez. A Vera colocou no câncer, eu aprendi isso, um dia de cada vez, só por hoje. Hoje eu tirei para arrumar o quarto, as pessoas estão falando aqui o que elas fizeram, né? O que elas estão fazendo e tudo mais. E a Guta entrou nessa parte aí da introspecção, e aí eu lembrei da questão do autocuidado, né, Guta? Que é uma coisa que é a minha parte aqui como consultora de imagem, que é a questão de o quanto é importante, gente, a gente continuar se cuidando, a gente continuar cuidando do nosso corpo também, da nossa imagem também. E aí entra essa questão que a Guta falou, da introspecção, de você parar para refletir o que realmente é importante, o que realmente faz sentido para você. Porque a gente estava conversando e eu tenho percebido que dentro desse movimento, dentro desse cenário, muitas pessoas pararam de se arrumar, pararam de se cuidar, não estavam vendo mais necessidade de fazer isso. E aí eu me pergunto... Uma das perguntas foi essa, né, Sil? Você viu numa história? Uma dos relatos foi esse, a dificuldade de ter ânimo para se arrumar. E isso é uma coisa muito assim, que a gente tem 2 pontos pra gente pensar. Primeiro, que as pessoas, elas dizem muito pra mim, né, como consultora, não, se eu não me arrumo porque eu não me importo com o que os outros vão pensar. Não, eu não tô nem aí com o que os outros vão pensar. Só que aí quando chega no momento de a pessoa se manter do jeito que tá, porque ela não se importa com o que o outro pensa, ela para de fazer o mínimo, às vezes, que ela já fazia por ela. Então, significa que essa pessoa, de fato, se importa com o que o outro pensa. Né? Porque se ela fazia para esse outro, então ela não estava fazendo por ela. E esse é o ponto que a gente quer chegar, gente. Assim, o autocuidado, o amor próprio, que a gente já falou sobre isso em uma outra live, ela parte do princípio de eu me cuidar independente se eu tenho um outro ou não. E o que é mais interessante da gente pensar é que, assim, muitas vezes a gente não está considerando que o nosso marido, a nossa esposa, os nossos filhos, as pessoas que estão ao nosso redor, são outros também. Não são a gente, né? Não é a gente com a gente mesmo, é a gente com outras pessoas. Então, quer dizer que essas pessoas não são importantes. Então, assim, é um momento realmente de reflexão também, para a gente parar e analisar tudo isso. Tipo,
Eu coloquei até assim aqui, né? Tipo, você faz o que você faz para quem? O que Exatamente. você faz, né, Guta? Não só o se cuidar, mas tudo que você faz para quem? Você só faz pro outro? Você não Uhum, faz para você? Não tem nada que é uhum. para você e por você, Pois né? é, Eu acho qual a que é importância importante. de você, né? Para você mesmo. Qual é a sua importância? O carinho que você tem com você, né? Isso é Exatamente. em primeiro lugar, né? E a gente vê realmente bastante isso acontecendo, principalmente com as pessoas, inclusive, que estão trabalhando no home office. Ah, eu não vou aparecer, não vou, ninguém vai me ver. Para que eu vou me arrumar, né? E aí entra essa questão aí de realmente, por que então? Quer dizer que você só se arruma, você só se cuida quando você vai, outra pessoa vai te ver, né? Mas em relação a você se olhar no espelho, né? Todo mundo aqui acho que deve ter sentido já isso, né, Sil? Quando a gente tá com, nossa, que não lavou o cabelo e que tá acabado e tá. Aí você se olha no espelho, não dá aquele desânimo que você olha e fala, nossa, meu Deus do céu, né? E aí te desanima mais ainda, só te dá vontade de ficar jogada no sofá mesmo, entendeu? É como se fosse um ciclo vicioso. Inclusive, isso é uma coisa que a gente trabalha muito no consultório com pessoas que têm depressão, que tendem a ter essa tendência realmente de ficar mais inerte, né? E mais largada e tudo mais, e não se ater tanto. Quando elas começam a se cuidar, realmente nesse autocuidado externo, de fato, vai tomar um banho, vai passar um batonzinho, vai colocar uma roupa mais arrumadinha. Isso já reflete na disposição da pessoa em se mover, em fazer alguma atividade. Então, contribui de fato para a disposição nossa, né, Sil? E isso que você trouxe é mais um ponto que só confirma, assim, para mim, o quanto que essa questão de você se cuidar é importante. Tanto é que é um sinal para quem está com uma doença, né? Enfim, está com uma Uhum, depressão, por exemplo. A pessoa para de se cuidar, a pessoa para de olhar uhum, para si, a pessoa para de se amar. Então, assim, uhum, autocuidado, cuidar da sua imagem, cuidar daquilo que você está apresentando, está diretamente relacionado à saúde mental, gente. É, uma uhum. coisa é tudo que a gente está vendo, as pessoas elas estão nesse momento mais de introspecção, de perdidas. Isso não significa que eu não esteja também, tá? Não significa que a Guta não tenha os momentos dela Sim. de perguntas, de questionamentos. A questão é como a gente escolhe. A gente falou isso e eu bato nessa tecla. O que você escolhe todos os dias? Ser, fazer, ter. Eu acho que esse é o ponto elementar, né, da questão aqui, dentro desse processo. Então, assim, autocuidado está diretamente relacionado à saúde mental. É muito importante Uhum, a gente entender isso, porque quando a gente entende isso, a gente para de enxergar se cuidar como futilidade, a gente para uhum, de enxergar passar uma maquiagem, passar um batom, arrumar um cabelo, colocar uma roupa limpa, bem vestida, bem arrumada, passadinha, como algo, isso não é importante, né? Tá muito uhum, relacionado a tudo. E uma outra coisa que a gente estava falando sobre essa questão de pensar, eu trouxe até a questão do consumo aqui. Porque eu estava conversando com a Guta, eu falei, gente, vamos pensar aqui. Se a roupa, ela não serve para mim todos os dias, ela só serve se tem um outro, né? Vendo o que eu uso e, enfim, vendo o que eu compro, por que que eu compro? Então, quer uhum. dizer, se a gente ficar 6 meses parados, vamos imaginar um cenário drástico, a gente fica 6 meses parado. Quer dizer, então, que todas as minhas roupas do meu armário, todas as coisas que eu tenho vão ficar paradas por 6 meses, porque eu não tenho um outro para mostrar isso. Então, por que eu tenho tudo que eu tenho? Porque eu consumo tudo que eu consumo. Então, acho que é um momento até Exato. para a gente repensar a questão do consumismo, a questão do porquê a gente compra as coisas, né? Que mais uma vez Uhum, está relacionada à questão do para quem eu compro, né? E por que uhum. eu compro, né, Guta? Com certeza. E eu acho que isso, Sil, se a gente for ver, também se aplica às outras esferas, como, por exemplo, a alimentação. Por que que nesse momento você vai deixar de cuidar da sua alimentação? Né? Por que que vai falar, agora dane-se a reeducação alimentar que eu estava fazendo? Por que isso? Né? Então, você estava fazendo essa reeducação alimentar para quem? Né? Não era para você se sentir bem com você mesma? Ou era para quê? Né? Era para mostrar para o outro? Qual a necessidade disso? Né? Porque você continua
continua ali, você continua precisando de cuidado, você continua precisando se sentir bem, né? Então, nesse momento, principalmente, que a gente vai estar mais em contato ainda com nós mesmos, e a gente vai despertar, né? Vai despertar na gente certas coisas que vão nos incomodar mais, que a gente vai parar para prestar atenção, coisas que talvez na vida corrida a gente não prestasse, né, Sil? Justamente isso que você falou, prestar atenção exatamente nisso. Por que eu estou consumindo tanto isso? Por que eu estou comprando tanta coisa? Por que eu estou fazendo tanta dieta restritiva? Por que eu estou fazendo tudo? Que aí chega no momento desse, eu simplesmente abandono tudo porque não tenho outro, né? É porque eu não estou fazendo então por mim, né? E aí realmente avaliar o que é importante para você enquanto pessoa. Sim. A minha mãe colocou aqui, né, ela colocou assim, eu acho que é uma questão cultural também, acho que a gente precisa ter uma listinha nossa de necessidades diárias e colocar nosso autocuidado e também interiorizar isso como prioridade, e é difícil. Sim, eu já parei para pensar sobre isso, eu acho que tem uma questão cultural muito forte, questão de educação, inclusive. A gente aprende o quê? O que a gente aprende? A gente aprende que a gente tem a roupa para ir para a igreja, que a gente tem a roupa para sair, que a gente tem a roupa para ficar em casa, que a gente tem a roupa para tudo. E como se ficar em casa fosse menos. Exato. Como se ficar entre os nossos fosse menos, né? Fosse menos importante. As roupas que a gente geralmente aprende que a gente tem que ficar em casa são as roupas batidas, são as roupas surradas, são as roupas rasgadas, manchadas. É a camisa do político, é a camisa não precisa tomar banho, você não vai sair, né, Sil? Então, assim, a gente aprende culturalmente isso. Então, assim, eu acho que até esse momento é um momento para a gente ressignificar tudo isso e procurar pensar de uma forma diferente. Eu acho que esse momento está sendo extremamente importante para, como você falou, a gente repensar valores em vários aspectos, as relações, a forma como eu me cuido, como eu percebo, a forma como eu consumo, a forma como eu vejo o mundo, a forma como eu vivo a minha espiritualidade, tudo, sabe? Tudo mesmo. É muita coisa que a gente pode tentar ser melhor, né, Guta? Sem dúvida. Inclusive, nesse contexto aí que você pontuou aí, Sil, em relação, inclusive, que eu queria deixar claro, não só rever os nossos valores, o que é importante para nós, como também os nossos relacionamentos, né? Aqui, ó, a Ana Paula colocou aqui, estou prevendo muitas brigas, principalmente entre grupos e até família, por conta de não conter estresse dessa situação. Então, assim, isso é uma outra coisa mesmo, né? Que vai ser gerada aí, porque agora as famílias elas estão tendo que ficar juntas, né? As pessoas que moram juntas, presas em casa. Algumas são contextos diferentes, né? Alguns são só casais, outros têm crianças, outros não. Outros têm mãe que mora junto, sogra, sogro, enfim, né? Cada um com o seu contexto. Mas aí eu acho que vale a pena prestar atenção em como que funciona essa dinâmica desse relacionamento também, né? Porque isso também, no dia a dia, às vezes o casal nem se encontra, né? Vai se encontrar com os filhos e todo mundo só no final do dia. Então parece que tá tudo bem, que tá tudo certo, que não tem nada para ser melhorado, para ser reavaliado. Exatamente. E aí, esse momento de introspecção não é só individual, nosso, né? Como também com relação à família, né? O que pode ser feito ali em conjunto com a família para fortalecer esses laços, né, Sil? Sim, sim. Quem são as pessoas mais importantes para mim, né, Guto? Eu acho que essa é a pergunta, assim. O que de fato importa? Quem são as pessoas que de fato importam? Né? E entrando, como eu falei, na questão do autocuidado aqui, se as pessoas que mais importam para mim são as pessoas que eu vivo, né? Meus pais, meu esposo, minhas filhas, porque não dá o melhor de mim para essas pessoas. E na íntegra, né? Tanto na forma como eu me apresento, como na forma como eu me relaciono. O que tem que ser para outras pessoas que me veem de vez em quando, que me veem no trabalho, que me veem quando eu vou tomar um sorvete com elas, quando eu vou comer uma pizza, por quê? Né? Eu acho que essa é uma pergunta que grita muito dentro de mim, sabe? Porque é algo que eu vejo que é muito importante de se pensar, sabe, Gutinha? Como a gente vive a vida que a gente vive e por que a gente vive a vida que a gente vive, sabe? É muito vive, gente, mas tem muita coisa para pensar nessa frase, se a gente for parar para ver.
Exatamente. Só eu dei pergunta aqui, quando a gente estava conversando, da questão do consumo. Porque, gente, eu acho que é um momento importante para vocês repensarem isso. Porque, assim, depois eu tenho isso em mim, que o consumo depois desse momento, ou ele tende a piorar, que as pessoas vão querer consumir o vazio na compra, e isso é muito preocupante, tipo, porque não puderam comprar por um tempo e vão querer sair comprando a torta e a direita, comprando comida, comprando serviço, comprando tudo. Ou elas vão repensar a compra no sentido de eu realmente preciso disso ou não. E eu acho que o mundo ele está caminhando cada vez mais para essa questão, né, de um consumo consciente. E eu estava falando isso com a Guta hoje, que eu estava passando os exemplos do Instagram, que tem aquela coisa de pesquisa lá, e aí tava um vídeo de uma pessoa maquiagem. E eu cliquei para ver, porque chamou a atenção aquele tanto de maquiagem, eu pensei que a pessoa era maquiadora. Não, na verdade é uma influenciadora digital. E ela tava lá mostrando o closet, nesse momento de quarentena, tava mostrando lá o closet dela de maquiagem. Gente, só de batom, acho que tinha uns 100, 150 batons. Ela tinha uns 20 pós, ela tinha uns 60 pincéis, era muita coisa. Eu acho que eu nunca vi nem maquiadora que eu conheço com tanta coisa. E aí, naquele momento, eu tava fazendo um post sobre consumismo e pensando na questão da live aqui e tudo mais. Eu falei, gente, olha o quanto que a gente consome e a gente, no dia a dia, agora a gente tá tendo tempo. Mas se a pessoa não se arruma pra ela mesma, então ela não tá nem usando. Então, olha só que loucura. Porque no dia a dia, no corre-corre, a pessoa não deve ter tempo de usar os 200 batons. E hoje que ela tem tempo, ela não gosta de se arrumar pra... Né? Não tô falando que é a pessoa, mas tô falando Sim. ser humano. Sim. Então, olha que coisa maluca, né? Enfim. Exatamente. Exatamente. E outra coisa, né, Sil, que a gente chegou também a comentar foi o seguinte, gente, em relação a essa angústia que dá também, que nos mobiliza, né, Sil, por conta dessa questão da gente lidar com a fragilidade humana e a finitude, né, da vida, que está aí muito real, né, e assustadora aí de forma alarmante, né, nos noticiários. Então, assim, é uma coisa que mexe com a gente, né, todo mundo tem, acho que um avô, um pai, uma mãe ou alguém que tem alguma condição mais frágil, debilitada, né? Então é importante nesse momento também a gente se acalmar com relação a isso, né? E saber lidar com a situação da melhor forma e não colocar mais pilha nisso. Porque já é difícil lidar com a nossa fragilidade, com a finitude da vida, né? Se a gente ficar se pilhando o tempo todo, nossa, meu Deus do céu, será que eu vou morrer? Será que minha mãe vai morrer? Será que eu vou... Você imagina, né? Isso daí já é um estresse fora de órbita absurdo. E o que muitos estão comentando é justamente isso. Tudo isso que a gente comentou aqui, o risco disso fazer a gente adoecer depois. E aí a gente não conseguir voltar para essa dita vida normal que a gente levava, né? Porque a gente vai estar doente, a gente vai estar mentalmente enfraquecido com isso tudo, né? Sim. E assim... teve gente até que colocou a questão de filhos também, viu, Guta? A questão de ter que lidar com os filhos. Gente, eu sei bem o que é isso. Eu tenho 2 meninas, eu não estava preparada também, eu sou autônoma. E, enfim, de repente as 2 voltam para casa e eu tenho que dar conta da casa, porque eu também estou sem a Natália que me ajuda. Estou com as 2 meninas e estou com o meu trabalho e o que eu faço? Um dia de cada vez, sabe? Eu não consigo arrumar a casa toda hoje. Amanhã eu arrumo o que eu não consegui. O que é importante hoje? Sabe? Acho que tá travando o vídeo, Sil. Aí, Sil, voltou. Voltou. Nesse finalzinho aqui, alguém tem alguma pergunta, alguma coisa que queria perguntar?
uma situação não igual, claro, a essa, mas, assim, em termos de questão de ansiedade, tá, gente? No antigo trabalho que eu tinha, antes de eu me tornar consultora de imagem, quando eu era psicóloga, eu trabalhava numa empresa, e dentro da empresa a empresa estava passando por um momento de reestruturação, enfim. E ela estava assim, cada dia era uma coisa, mudava e dizia que ia botar empregado para fora, e etc. E ficava aquele clima maluco, e isso foi gerando um estresse na empresa inteira. A empresa ficou adoecida, o ambiente onde eu trabalhava ficou adoecido. E você tentando remar contra aquilo durante muito tempo, aquela vibe vai pegando você, por mais que você não queira, você vai sentindo aquilo. No meu caso, a minha área, ela não estava diretamente sendo afetada. Eu não ia sofrer nenhum impacto. Então, teoricamente, eu estava bem diante do cenário de todo mundo. A questão é que, eu já estava insatisfeita com algumas coisas que eu estava fazendo no trabalho, eu não estava gostando, eu não estava vendo sentido e resultado naquilo que eu estava fazendo, e eu não gosto de fazer coisas sem propósito, que eu vejo que não está tendo, enfim, sabe, um sentido para mim. Somado à maternidade, que eu queria ficar com a minha filha, eu queria ficar com a minha família, o meu esposo, via uma série de coisas, e mais aquela condição estressante, aquilo começou a me assolar, gente. E aí aquela energia, eu comecei a viver aquela ansiedade daquele lugar, e eu virei e falei assim, eu quero sair daqui agora de qualquer jeito. Só que a minha área, eles não liberavam. E a minha questão era porque eles não deixavam eu sair de lá, eles queriam que a gente ficasse. E, enfim, eu fui vivendo aquela situação, vivendo, até que eu virei e falei assim, eu tenho só duas alternativas. Ou eu fico nesse ambiente adoecedor, nesse cenário, que vão ficar brincando comigo e com as pessoas o tempo inteiro, ou eu decido fazer alguma coisa por mim. E foi quando eu resolvi sair. Sil, você é louca, nossa, mas você tá tirando isso, você tá perdendo aquilo, Não, mas eu tava ganhando saúde, gente, eu tava ganhando vida, eu tava ganhando novas possibilidades de pensar em outras coisas e tudo mais. Então, assim, o que eu tô querendo trazer com esse exemplo para vocês? Não é o coronavírus, não é uma pandemia, não é o que a gente está vivendo aqui, mas eu sei o que de fato pode trazer em termos de consequências negativas na nossa vida, um ambiente adoecedor, uma ansiedade desgovernada, descontrolada e uma angústia de você ficar o tempo inteiro pensando no dia de amanhã, sabe? Então, ou a gente para, respira e tenta realmente viver um dia de cada vez, ou é inevitável a doença chegar. E a questão da escolha, né, Guta? Que você falou, o que você escolhe todos os dias. Eu acho que isso é um ponto principal. Exato. É que nem aqui comentou a Nayane, né, que ela trabalha na área da saúde, então continua na rotina acompanhando os casos, queixas dos pacientes. E ela pergunta como fazer para não absorver isso, porque ela percebe que está se sentindo mais cansada e mais exausta que o habitual. Olha, Nayane, realmente, né? Realmente, assim, entra nessa questão da escolha diária de como você vai se posicionar, eu acho, né? Porque isso também é nossa escolha. Colocar um limite também até onde a gente aguenta ouvir, né? Porque acho que é médica, né? A Nayane. Sim. Isso, então assim, realmente eu acho que nesse momento ela deve receber mais ainda a preocupação dos pacientes e essa angústia toda que eles estão sentindo, né? Então, eu acho que nesse momento, Nayane, tem que ter assim, um pouco de filtro, sabe? De saber realmente escolher o que você vai absorver no sentido assim, de não, isso aqui faz sentido, deixa eu responder, deixa eu dar atenção, e do que realmente não faz sentido e está só te enchendo ali de questionamentos e coisas que na verdade estão só sobrecarregando e não vai ser funcional nem para você, nem para o paciente, nem para ninguém, né? Saber discernir, exatamente isso que a gente estava falando no começo, saber discernir o que realmente cabe a você e o que não cabe, né? E saber deixar isso embora depois, deixar isso para lá e buscar essas alternativas depois que você sai do trabalho, no momento que você vai poder estar na sua casa, você procurar atividades que ajudem você a se desligar um pouco disso. Então, por exemplo, você já ouviu o dia inteiro queixa no hospital dos pacientes
estar acompanhando isso de perto, ali na linha do front, né? Então, assim, quando você chegar em casa, não vai ficar se pilhando com o noticiário, com mais informação, com mais nada disso, né? Busca aí alternativas que vão, para você, ser relaxante e ser um momento com você, de autocuidado, de desestressar mesmo, de fato, né? Tanto é que um dos desafios que a gente propôs é um dia de spa, né? E, na verdade, amanhã, exatamente. Que nada mais que esse jeito, assim, de você ter um momento para parar e você cuidar de você em relação a esse estresse e essa sobrecarga toda, né? Então, tomar um banho mais relaxante, uma água mais quente, um banho mais longo, usar os produtos que você tem aí mesmo, né? E fazer ali suas misturinhas para você se cuidar mesmo, se sentir bem. Passar um perfume que te traga boas memórias, né? Porque a gente sabe que o olfato também estimula o nosso cérebro, né? E auxilia nisso. Então, tudo isso que pode contribuir para você chegar no final do seu dia e ter esse relaxamento, não só físico, como mental também, né? Passar um creminho no pé, né? Fazer uma massagem, né, Guta? Criar mecanismos Mas quando eu brinquei a questão da terapia, eu falei sério no sentido de, tipo assim, de ter alguém onde você possa... não é dividir, né, Guta? Eu acho que esse é o ponto. Você possa dividir e tirar um pouco dessa carga para você continuar com o copo não vai ficar cheio, vai ficar ali mais baixo um pouquinho para você conseguir encher ele todos os dias. Então, é importante ter alguém para conversar sobre essa dificuldade, sobre essa dor e sobre aquilo que você não está conseguindo dar conta de como eu posso dizer? Gerenciar. De gerenciar, né, Guta? De mudar o ponto de vista, ou de saber distanciar o que é seu e o que é do outro. Exato. É muito importante, né? Exato, Nayane. Inclusive, essa questão aí, eu comentei nos stories também, falando justamente isso. Essas dicas que eu e a Fio a gente está dando, propondo esses desafios e tudo mais, é para estimular vocês a voltar o olhar para si, para ter qualidade de vida, estimular vocês a terem qualidade de vida nesse momento, né? E sair um pouco dessa pilha, desse estresse todo, dessa instabilidade toda. Só que, obviamente, na terapia, tudo isso vai ser direcionado e vai ser planejado junto de forma personalizada, individualizada para cada um, né? Porque cada um tem a sua rotina, cada um tem sabe aonde que pega, né? As questões emocionais e o que não está conseguindo dar conta, o que precisa realmente de um suporte maior. E a terapia, a fala, ela é terapêutica, né? E com certeza nós psicólogos estamos aí para isso, principalmente nesse momento que vai ter essa sobrecarga. Então, isso que a Nayane colocou é real e é fato, e vai ter essa sobrecarga com todo mundo, né? Ainda mais os profissionais da saúde, com certeza vão estar mais ainda sobrecarregados com isso tudo. Mas, então, assim, a gente tenta contribuir, né, Sil, com pequenas dicas aí do dia a dia que dá para vocês inserirem de forma geral, para tentar levar isso de uma forma mais leve, né? Não tão pesada, não tão maçante. Gente, ó, tá para acabar. O Instagram às vezes avisa, às vezes não. Por enquanto ele não avisou nada, mas pode ser que ele derrube a gente. Então, assim, a única coisa que eu queria reforçar é que essa questão do programa não é uma coisa, tipo assim, gente, não é um passo a passo, faça isso e seja feliz, tá? Não é isso. Não é uma coisa obrigatória você, tipo, eu tenho que fazer. Você não pode usar isso como algo para você se cobrar, porque se for mais uma coisa para você se cobrar, nem faz. Mas é algo para auxiliar e para ajudar. E eu tenho certeza que se vocês levarem nessa vibe, tipo assim, eu vou tentar fazer isso para eu ficar melhor, e se não der hoje, tudo bem, eu tento amanhã, e vou tentar um dia de cada vez, vai ser muito bom para vocês, né? Vai ser